Irmãos, nós vamos começar o nosso estudo na sequência que nós temos caminhado, desde o início de fevereiro. Nós estamos estudando sobre cosmovisão e nós estamos buscando entender como a Bíblia nos oferece uma maneira de nós enxergarmos a vida, o que é diferente de ter uma maneira de enxergar a religião, a nossa religião. E nós estamos, desde o último domingo, aliás, dos últimos 2 domingos, nós estamos vendo o que, de maneira objetiva, a Bíblia nos mostra sobre a realidade ao nosso redor, aquilo que a Bíblia aponta como sendo a verdade e como essa verdade é coerente com a nossa existência, com a nossa realidade, aquilo que nós vemos e percebemos. E nós temos, então, desde o último domingo, tentado identificar algumas propostas paralelas, algumas maneiras de enxergar o mundo e a realidade ao nosso redor, que são propostas de várias maneiras diferentes e que tentam colocar aquilo que a Bíblia nos apresenta como realidade de lado e nos oferecer uma outra maneira de enxergar a vida. E mais do que isso, nós estamos vendo, nós estamos caminhando dessa forma para entendermos que muitas vezes a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela precisa ainda ser moldada ainda mais pela palavra de Deus. Porque muitas vezes nós confessamos a Bíblia, afirmamos e até cremos mesmo na Bíblia, mas nós vamos em um ponto ou outro aderindo a uma maneira de enxergar a realidade ao nosso redor que não é bem de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos moldando segundo a palavra. Na semana passada nós vimos sobre o deísmo, aquela ideia de que Deus até existe, mas ele está distante. E nós vimos que por muitas vezes é assim que nós enxergamos a realidade. Nós até cremos em Deus, mas se a gente não fizer alguma coisa, nada vai acontecer. Isso nada mais é do que a defesa de que Deus está distante e está longe. Hoje nós vamos ver um ponto de vista que é um destino natural do deísmo e é muito comum nos nossos dias e talvez nós abracemos um ponto de vista dessa maneira sem nem entender e sem nem compreender que nós enxergamos o mundo dessa forma. Hoje nós vamos falar do naturalismo, um segundo contraponto, pode avançar para mim? Um segundo contraponto ao teísmo bíblico. Pode avançar? Naturalismo, pode avançar. Irmãos, o naturalismo, o básico do básico do básico é tudo que existe é aquilo que nós vemos. Não no sentido mais limitado assim do que eu vejo com os meus olhos, mas no sentido de tudo aquilo que eu posso experimentar pela razão e provar pela ciência. Tudo isso é o que existe. O que não puder ser entendido pela razão ou provado pela ciência, eu descarto como não existindo. Isso é o pensamento naturalista. E como eu falei, ele é um resultado do teísmo. Mais uma vez, não como evolução do teísmo, mas como uma distorção do teísmo. Por exemplo, avança aí, Bia, por favor. O teísmo que nós vimos em primeiro lugar é o Deus criador que se envolve com a criação. Essa é a nossa crença básica. Deus criou todas as coisas e ele se envolve pessoalmente com a criação. O resultado do teísmo, por distorção, é o deísmo, que nós vimos semana passada. Deus existe, mas ele é distante, ele não se envolve, então nós é que temos que cuidar da nossa vida. Um pensamento antigo, mas que ainda resiste um pouco atualmente. E qual é o resultado natural, meus irmãos? É o naturalismo. É entender que, na verdade, essa ideia de Deus nada mais é do que uma aspiração humana, ou como dizia um filósofo antigo, que até tem muita influência hoje nos nossos dias, mas por meio de outro filósofo, que era Hegel, ele dizia que a religião ela é só uma projeção do homem. O homem tem uma necessidade de algo externo a ele, então ele projeta essa necessidade na existência de Deus, mas Deus não existe. Então é o caminho natural, é o caminho lógico.
É o caminho de quem abandona a verdade de que Deus existe e se envolve com a criação. O primeiro passo é dizer que Deus não se envolve tanto, eu tenho que cuidar de mim. E o passo seguinte é dizer que, na verdade, esse negócio de Deus existir é só uma explicação humana para as coisas que o homem não consegue explicar. Mas que Deus não existe. E chegamos nesse ponto da nossa história. Porque criou-se então a ideia de que Deus era uma ferramenta humana para explicar coisas da realidade. Então, por exemplo, afirmava-se os naturalistas, né? Quando chove, antigamente, 300 anos atrás, ou mais, né? 500 anos atrás, a chuva, os fenômenos naturais, era Deus respondendo às orações do seu povo. O povo está precisando de chuva, o povo orou e Deus enviou chuva. Com o avanço da ciência e conseguindo se explicar tudo pela razão, não é mais necessário dizer que Deus manda chuva. Porque a gente agora sabe que a chuva é o resultado da água que evapora, as mudanças climáticas, as correntes e por aí vai, e isso ocasiona a chuva. Então, Deus se tornou desnecessário para dar explicação a essas coisas. Só que, como nós temos visto, meus irmãos, as cosmovisões que abrem mão da palavra de Deus, elas são parciais, elas não conseguem responder a todas as coisas, porque existem anseios no homem, existem coisas presentes na realidade que nunca serão explicadas. Ainda assim, nós cremos que quando chove, é Deus que manda a chuva. Deus manda a chuva por meios naturais e meios sobrenaturais. Nós cremos que Ele está envolvido na criação. Então, o que nós vamos ver hoje é esse pensamento naturalista, que Deus perde a sua própria existência, não sendo mais necessário. É o ponto de chegada de quem abandona a verdade da palavra de Deus. E dessa maneira, então, assim, meus irmãos, como é possível que um cristão flerte com algumas ideias deístas de que Deus está distante, é plenamente possível que alguns cristãos flertem também com algumas ideias naturalistas, por absurdo que isso possa parecer. Aliás, não é só possível, como é real, que muitos cristãos adotam um ponto de vista naturalista para muitos pontos da nossa realidade. Cosmovisão. Não, assim, também, mas não só isso. Cosmovisão é uma outra palavra para visão de mundo. Cosmovisão é como nós enxergamos tudo que está ao nosso redor. Tudo, material e imaterial, natural e sobrenatural, tudo. Então, a cosmovisão cristã explica o mundo a partir da revelação. A cosmovisão naturalista explica a realidade a partir dos seus próprios pressupostos. Aquilo que ela acha, ela pressupõe que é verdade. Entendeu? O que nós estamos fazendo é mostrar como que, quando a ciência afirma que X é verdade, ela não está somente fazendo uma afirmação científica, ela está também fazendo uma afirmação de fé. Ainda que não use esse termo. E por estar fazendo uma afirmação de fé, ela está combatendo uma outra cosmovisão. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a ciência diz assim, água é H2O, é hidrogênio mais oxigênio. Isso é uma afirmação científica, certo? E que nós concordamos com isso. Não fere em nada a revelação das Escrituras. No entanto, afirmar o que é hidrogênio e o que é oxigênio é uma afirmação de fé por parte da ciência, porque ela está baseada em pressupostos que muitos deles não são provados cientificamente, mas são tomados como verdade, o que não é necessariamente o problema. Qual é o problema? Quando a ciência diz assim, tudo que existe é material, tudo que existe é o que nós podemos ver, tocar, manipular e provar. Então ela não está partindo da ciência, porque a própria ideia de dizer que é assim não pode ser provada. Então ela está partindo de uma matéria de fé. Ela está crendo que é assim. Então nesse momento em que ela confronta com a revelação das Escrituras, ela está tentando sobrepor uma cosmovisão com outra. Entendeu? Então é necessário nós entendermos essas coisas para nós termos a nossa visão de mundo
moldada pelas Escrituras. Isso não significa de maneira alguma abrir mão da ciência, viu, irmãos? De maneira alguma. Nós fazemos uso da ciência. Nós estamos aqui com computador, câmera, internet, roupa, nós tomamos remédio, nós fazemos uso da ciência. Nós não negamos a ciência. Nós negamos que a ciência seja a resposta para todas as coisas. Isso nós negamos. Porque a revelação é a resposta para todas as coisas. Entendeu? Então, irmãos, vamos avançando aí, só para nós lembrarmos o que toda cosmovisão tenta responder. Toda cosmovisão, nós já lemos isso 2 vezes, mas é para nós entendermos que nós estamos sempre sendo ensinados. O que eu quero dizer é que sempre estão querendo nos ensinar alguma coisa. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Um desenho, uma palestra, uma série de TV, um documentário, um discurso político, sempre estão querendo nos ensinar alguma coisa. O que também não é necessariamente ruim. Depende daquilo que está sendo ensinado. Então, toda cosmovisão considera os seguintes problemas básicos: a natureza e o caráter de Deus, ou a realidade última, a natureza do universo, a natureza da humanidade, o que acontece a uma pessoa quando ela morre, a base do conhecimento humano e a base da ética e o significado da história. Então, toda cosmovisão, o teísmo, o naturalismo, o pós-modernismo, o comunismo, tudo isso tenta explicar essas coisas aqui que nós já temos visto. Irmãos, o que é o naturalismo? Avança aí para mim, por favor. O naturalismo é aquilo que afirma que só a matéria existe. Pode avançar mais 2 vezes aí. O naturalismo é um pensamento de que tudo que existe é matéria. Não existe nada além da matéria. Tudo é natural, no sentido de natureza, no sentido de existir. Porém, o naturalismo não é uma ciência. Tem ciência, mas não é ciência como muitos por aí vão dizer. Porque o naturalismo ele parte de pressuposições que não são comprovadas. Por exemplo, eles dizem que Deus não existe, a primeira imagem ali. O segundo, que o mundo veio de um caos natural, matéria e energia se fundiram em algum momento da história, aliás, matéria e energia pré-existente se fundiram em algum momento da história e houve a origem de todas as coisas, e que tudo que existe é o que pode ser observado. Porém, meus irmãos, se nós pensarmos de maneira muito crítica, essas coisas não são prováveis, no sentido de poder ser experimentada. Porque muitas pessoas vão dizer assim: a gente não consegue provar que Deus existe. Ok. Mas também ninguém consegue provar que Deus não existe. Ou seja, isso é um pressuposto de fé. Assim como nós falamos que Deus existe porque nós cremos nisso, quem afirma que Deus não existe, afirma também com base na sua fé. Ele não tem provas de que Deus não existe. Quando nós falamos que o mundo foi criado por Deus em 7 dias e tudo, isso é matéria de fé. Nós não conseguimos provar cientificamente, entrar num laboratório e provar que foi assim. Nós aceitamos pela revelação de Deus. Assim como quem afirma que o mundo veio todo da matéria pré-existente. Sequer se consegue provar que a matéria é eterna, é pré-existente. Quanto mais provar que todas as coisas vieram dela. Então, irmãos, eu sei que assim como eu assumo o púlpito aqui da igreja e falo que Deus existe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu não fico tentando provar e tudo, eu parto do pressuposto que isso é verdade. Quando um professor na escola, quando uma palestra, alguém diz assim, que Deus não existe, que o mundo veio do Big Bang, né? Vamos usar esse termo que não é o melhor, mas veio tudo da matéria, é uma afirmação de fé, meus irmãos. Só que qual é o problema? É que quando nós ouvimos algo sobre Deus na igreja, nós tomamos aquilo meio duvidoso, né? Ah, não sei, né? Pode ser diferente, porque a Bíblia, não sei como é que a Bíblia veio chegar até nós, se houve mudança, mas quando às vezes nós ouvimos um professor falar, nós abraçamos aquilo como verdade absoluta. Ah, é isso mesmo, até porque o livro lá do Hawking está falando isso. Mas quem disse que é verdade? Nós temos que ser críticos. Até a Bíblia mesmo diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente, astutos como a serpente. Então não devemos aceitar toda a verdade, abraçar como verdade absoluta, porque as verdades elas são proclamadas a partir de matéria de fé e não de ciência. Diga.
Sim. Sim, é muito mais ilógico. Sim. Sim, exatamente. Exatamente. É por isso que, como eu falei aqui, acho que foi domingo passado ou quinta-feira, não me lembro, é às vezes um caminho perigoso. Nós cristãos queremos pegar a Bíblia e provar tudo cientificamente. Não, aqui ó, o dilúvio foi possível porque a gente vê isso, vê isso, vê isso. Não, o sol parou, é possível porque não sei o... Por quê? Porque nós estamos querendo colocar na Bíblia toda essa fundamentação científica que não é necessário. Se Deus quisesse para o dilúvio acontecer, fazer a terra virar quadrada e depois redonda de novo, ele faria. Não precisa de explicação científica. Então, e outra coisa, uma das coisas que o pastor Everton Toca Chique falou aqui no domingo que ele veio, mas ele passou um pouco rápido por isso, é fato, é que toda cosmovisão, para ser verdadeira, ela precisa passar pelo teste da não contradição. O que é isso? Ela não pode contradizer a si mesma. Então eu não posso ao mesmo tempo falar que Deus existe e não existe, porque isso é falso. Então a ciência diz que a matéria não é eterna, ao mesmo tempo que diz que a matéria é antes de todas as coisas. Então ela cai nessa questão de contradizer a si mesmo. Então, irmãos, quando nós ouvimos esse tipo de afirmação da ciência, nós não podemos abraçar como verdade absoluta. Eu sei que quem aqui está na escola, seja das... Isso acontece desde as séries mínimas até pós-graduação, pós-doutorado. Quando nós estamos diante de um mestre, diante de um professor, nós partimos do pressuposto que ele sabe mais do que nós. Ok, cientificamente é verdade. Isso não significa que tudo que a pessoa fala pode ser tomada como verdade absoluta. Porque acima da verdade daquela pessoa existe a verdade absoluta da palavra de Deus. Então o naturalismo é uma forma de enxergar o mundo, é uma filosofia de vida, não é somente ciência, não é a verdade absoluta que tenta explicar o mundo sem Deus, a partir de uma origem natural e dizendo que tudo que existe tem que ser provado cientificamente. Então, vamos ver por partes o que um pensamento naturalista existe. Eu vou passar por aquelas mesmas perguntas que nós temos andado nas últimas 2 semanas, mas eu vou dar respostas mais breves para depois a gente pensar de uma maneira mais ampla, senão nós vamos gastar muito tempo só lendo ali. Então, as 4 áreas, né, que toda cosmovisão tenta responder. A realidade, volta aí. A realidade, o homem, a verdade e a história. Nós já temos visto aqui, quem perdeu porventura, irmãos, algum desses estudos, lá no Facebook da igreja está disponibilizado, pode assistir lá. Então, a respeito da origem de todas as coisas, pode avançar. Então, qual é a realidade primordial? De onde tudo veio? O naturalista vai dizer que a realidade primordial é a matéria. A matéria existe eternamente e é tudo que existe. Não há Deus, no pensamento naturalista. Pode avançar. A segunda pergunta é a respeito do universo. Qual é a natureza do mundo? Ou seja, o que é o mundo? O cosmos existe como uma uniformidade de causa e efeito num sistema fechado. É uma máquina. O mundo é uma máquina que funciona pela sua própria engrenagem, sem interferência externa nenhuma. A respeito do homem, a terceira pergunta que nós temos tentado responder é a seguinte: o que é o ser humano? Os seres humanos são máquinas complexas. A personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos por completo. Então, na visão naturalista, eu não sou nada mais do que esse celular que está me filmando aqui. Eu sou uma máquina complexa e o celular também. A diferença é que o celular é possível de explicar todo o seu funcionamento pela ciência e eu ainda não. É o pensamento naturalista. A respeito do homem ainda, o que acontece com quem morre? A morte é a extinção da personalidade e da individualidade. Aí é bonito, irmãos, porque assim, lembrem, né, que a mentira sempre aparece com uma roupa muito bela, né? A mentira aparece como uma questão assim cativante aos nossos ouvidos. Aí eu estava vendo eu nem gosto muito da pessoa, não, assim, é difícil de ouvir porque é meio...
Antipático, um filósofo brasileiro aí que tem se tornado muito conhecido, que é o Leandro Carnal. Aí perguntaram para ele o que acontece com a pessoa quando morre. Aí o Carnal falou assim, não, porque a pessoa quando morre, ela permanece viva. Olha que bonito. Ela permanece viva na memória daqueles que ela influenciou. Ela permanece viva através das suas realizações no mundo. Ela permanece viva. Irmãos, falou nada. Porque quando morre, acabou, ninguém vai lembrar da gente não, irmãos. Assim, nesse ponto de vista dele, ninguém está nem aí para nós não. Quando Bill Gates morrer, grande realização do Bill Gates, avanço na tecnologia. Vem outro e faz uma coisa diferente, pronto, acabou Bill Gates. Então, no ponto de vista naturalista, a vida não tem sentido, porque morreu, acabou. Acabou a personalidade, acabou a individualidade, pronto. Encerrou a história. A respeito da verdade, pode avançar. A respeito da verdade, como é possível conhecer alguma coisa? Aí o naturalismo vai dizer, nós podemos conhecer alguma coisa por meio da razão inata, que está em nós e autônoma, incluindo os métodos da ciência. Podemos conhecer o universo. Considera-se que o cosmo, o mundo todo, incluído está no seu estado normal. O que significa isso? O mundo não está no seu estado caído. Ele está no estado normal, como sempre existiu. Então, a partir do ponto de vista naturalista, nós só podemos conhecer as coisas usando a mente e a ciência. A mente só não produz conhecimento. Como sabemos o que é certo e errado? Segundo o ponto de vista naturalista, a ética está relacionada... E talvez, só antes, talvez esse ponto seja o ponto que nós mais abraçamos no naturalismo. Aqui, talvez esteja o ponto de contato que nós muitas vezes buscamos com o pensamento naturalista, que é a questão ética, o que é certo e errado. A ética está relacionada apenas aos seres humanos. Não existe transcendência. Não existe absoluto de certo e errado. Nós aqui vamos definir o que é certo e errado. A respeito da história. Qual é o significado da história humana? Realização, propósito, tal. A história é um fluxo linear de eventos ligados a por causa e efeito, mas sem um propósito abrangente. Ou seja, a história simplesmente desenrola e vai desenrolar enquanto o mundo existir. Se algum dia o mundo acabar, acabou a história. Simplesmente isso. Que compromissos centrais, então, uma pessoa que adota essa cosmovisão naturalista, quais são os compromissos de vida com ela? O naturalismo em si não implica nenhum compromisso central específico por parte de qualquer naturalista. Então veja bem, se eu creio que tudo veio do nada, sem propósito, sem direção, eu não tenho compromisso nenhum com essa vida. Eu vivo do jeito que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Porque nada tem propósito. Antes, compromissos centrais são adotados involuntariamente ou escolhidos pelo indivíduo. Isso significa o quê? Que a vida, para o naturalista, não tem propósito. Mas nós bem sabemos que ninguém consegue viver sem propósito. Então o naturalista vai fabricar um propósito para si, para que ele consiga viver. Alguns vão colocar esse propósito na questão política. É um dos braços do naturalismo, porque o naturalismo, por isso que ele não é só ciência, o naturalismo ele influencia uma determinada maneira de enxergar a política, as ideologias. Porque ele vai colocar nisso o seu propósito de existência. Outros vão voltar para a ciência, outros vão se voltar para a explicação filosófica da vida, e vão gastar a vida inteira nisso. Mas, meus irmãos, isso é só para encontrar um propósito para uma existência que não tem propósito. Que vida mais desgraçada é essa? Se contradizendo, porque veja bem, se a vida não tem propósito, eu não tenho necessidade de ter um propósito. A partir do momento que eu preciso de um propósito, é um sinal de que a vida tem um propósito. Então é uma contradição. Então vamos lá. Então são as perguntas básicas, agora nós vamos passar para um entendimento um pouco mais aprofundado dessas questões. O que o pensamento naturalista, e aqui nós vamos entrar com alguns contrapontos bíblicos a respeito. Resumindo, o que o naturalismo pensa a respeito da realidade? Matéria e energia são tudo que existem. O mundo é o resultado da evolução após um grande evento cataclísmico. Diga, pode falar.
Ah, sim, é pelo seguinte. É porque eu não lembro, Cadu, se foi quinta ou domingo passado que eu toquei nesse assunto. Porque, às vezes, nós achamos que é uma boa coisa a gente mostrar como a ciência pode provar a Bíblia. Ah, olha aqui, ó, isso aqui prova que a criação foi como Gênesis disse. Ah, isso aqui prova que a Arca de Noé mesmo existiu. Isso aqui prova que a Torre de Babel existiu, cientificamente. Isso não é problema, porque nós cremos que a Bíblia é a verdade, não é uma história, né? Então, mas qual que é o risco de se fazer isso? O risco é de achar que a Bíblia precisa de prova científica para ser validada. Entendeu? Esse é o risco. E se nós fazemos isso, nós estamos caminhando parecido com o naturalista. Porque o que o naturalista diz? Aquilo que eu posso provar é verdade. Se nós andarmos atrás dessas provas científicas para a Bíblia, nós estaremos com esse mesmo pensamento. O que eu posso provar é verdade. Se eu não conseguir provar que Abraão, Isaac e Jacó existiram, vai parecer um evento menos verdadeiro do que aquele que eu provo, entendeu? Então, nós temos que ter esse cuidado. Veja bem, eu não estou levantando dúvidas se a narrativa bíblica é fato. Não há dúvidas nisso. O que eu estou falando é que firmar essa certeza em provas científicas é negar o caminho da fé. Porque nós estamos caminhando como naturalista. Aquilo que eu posso provar, eu afirmo como verdade. Entendeu? Aí foi nesse sentido que eu quis dizer. Que nós podemos até ver provas científicas, mas não somos dependentes delas para crer que a Bíblia é verdade. Foi nesse sentido. Ficou? Esclareceu? Sim. Isso. Sim, muito. Oh. Isso. Sim, não, para quem não acredita, a Bíblia é só mais um desses aí. Exatamente. Isso. Sim, até porque nós não podemos ter medo de que a Bíblia seja confrontada. Acho que é isso que você está querendo dizer. Nós não podemos ter medo, sabe por quê, irmãos? Se nós cremos que a Bíblia... Hã? Isso, não, perfeito. Ótima observação. Nós não podemos ter medo da Bíblia ser confrontada. Porque isso, se a gente tiver medo, é um sinal de que a gente não crê tanto assim que ela é a verdade absoluta. Medo nenhum. Pode pegar um livro aí desses naturalistas famosos que tenta dissecar toda como a Bíblia é mentira. A gente pode ler sem medo. Se a gente tiver a fé bem firmada. Se você não tiver a fé bem firmada, você pode ficar balançado. Mas se nós cremos, como nós cremos, que a Bíblia é a verdade, a gente pode ouvir o que for. E, aliás, é bom, inclusive, para nós aprendermos como responder a nossa fé. Então, excelente. A gente não pode ter medo e nem desejar que a verdade bíblica não seja confrontada, de maneira alguma. Aliás, como nós vimos, Paulo no Areópago. A verdade de Deus estava sendo confrontada ali por uma filosofia, por outra filosofia, pelos judeus, e Paulo não ficou assim, não, gente, é pecado confrontar a Bíblia. Não, ele foi respondendo e mostrando como a Bíblia era a verdade. Sim. Uhum. Sim. Aparecido, tem um negócio interessante que a gente tem sempre que lembrar, que é o seguinte: quando alguém faz uma afirmação dessa a respeito de Deus ou da palavra, a gente sempre deve tentar entender o porquê que a pessoa está levantando essa questão.
Porque na maioria das vezes não é dúvida. Normalmente as pessoas levantam questionamento da palavra de Deus, principalmente quem conhece a palavra, para justificar um comportamento pecaminoso. Porque se for só dúvida, então, está querendo justificar um comportamento pecaminoso. Te dar um exemplo. Normalmente, existe uma dúvida que é possível que exista. Uma dúvida sincera. É possível que ela exista. Eu devo dar dízimo ou não? Estou usando só um exemplo aqui. Tá. Mas veja bem, normalmente, quem afirma e bate o pé que dízimo não é para ser dado, e que ele tem dúvida e tal, não é porque ele tem dúvida, é porque ele não quer dar o dízimo. Porque na dúvida, vamos pensar de maneira lógica, na dúvida eu daria. Porque se eu concluir que eu não devo dar, ok, não teve problema eu não dar. Mas se eu concluir que eu deveria ter dado, eu pequei. Então na dúvida eu faria, correto? Se eu estou num radar, e eu estou na dúvida se o radar está desligado ou não, eu não acelero e passo rápido. Eu tenho cautela, não é isso? Então, normalmente, as afirmações são usadas para dar fundamento a um comportamento pecaminoso. Eu tive um professor lá no mestrado que um rapaz da igreja foi conversar com ele. O rapaz foi para a faculdade e voltou no meio assim, das férias, né? Aí o pastor foi conversar com esse rapaz e esse rapaz começou assim: ah, pastor, eu não sei, eu estou meio questionando aí se a Bíblia é verdade mesmo. Rapaz criado na igreja. Aí o professor olhou para ele e falou assim, deixa eu ver se tem criança aqui, né? Não. O professor virou para ele e falou assim, você está indo para a cama com seu namorado. O menino assustou assim, ó. Pai, pastor, quem falou com o senhor? Mas por quê? Ele explicou. Porque questionar a verdade das Escrituras tem uma motivação moral. Nós vamos ver aqui. Porque eu não questiono por dúvida, porque se eu tenho dúvida eu não tenho problema em aceitar. Eu não sei, então eu aceito. Mas normalmente o questionamento da verdade tem uma raiz moral. E não sou eu que estou falando, tá, irmãos? É a palavra de Deus, nós vamos ver daqui a pouco. Sim. Isso. Exatamente. É a questão, mas isso é uma questão de cosmovisão, Silas. É uma questão clara de cosmovisão. É achar que o que Deus se importa é X e deixar o Y e o Z de lado, né? Isso é uma questão de como olhar o mundo. É exatamente. É o erro, né? Mas eu usei a questão do dízimo só como um exemplo para mostrar como os questionamentos, muitas vezes eles têm uma raiz moral e não uma raiz intelectual. Entendeu? Irmãos, então vamos lá. Onde que eu parei mesmo? Ah, tá. Avança um aí, por favor. Então, a matéria e a energia são tudo que existe. O mundo é resultado de uma evolução, depois que espaço e matéria foram criados, tempo, espaço e matéria, e a ordem veio do caos, a matéria veio do nada e a organização veio da desorganização. 3 casos clássicos de contradição com a própria ciência. Porque a ordem não vem do caos, a matéria não vem do nada e a ordem não vem da desordem. Mas é o que o naturalismo afirma. Que tudo veio por meio da evolução. Irmãos, falta tempo aqui para a gente entrar em todos os pontos de contradição. Mas eu não quero entrar nas questões científicas, do porquê que a evolução é impossível. A questão é a questão filosófica por trás disso. Porque falar que tudo veio da evolução é a intenção de negar o sobrenatural. É a intenção de negar que existe uma mente sábia por trás dessas coisas. Porque nós vamos sempre voltar à causa primeira. Existia a matéria, mas de onde veio a matéria? Houve uma explosão, mas de onde houve essa explosão? Sempre. Então a questão ela não é científica, a questão ela é espiritual e ela é uma questão moral. Qual é o problema? No relato, qual é o problema de dizer que tudo veio da evolução, irmãos? Gênesis, às vezes nós olhamos só como um livro de curiosidades, não é? A gente vê lá a criação dos 7 dias e tal, Torre de Babel, a gente acha legalzinho, né? Legal, ensinar para as crianças, desenhar e tal. Meus irmãos, Gênesis é a base de todas as coisas. Gênesis é o fundamento de toda a história. Gênesis vai colocar a base para toda a Escritura acontecer. Então a gente fala, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas o Antigo Testamento eu não creio. Mas Jesus está no Antigo Testamento desde o Gênesis.
as promessas, os tipos, os apontamentos. Então, abrir mão daquilo que Gênesis diz é como se a gente construísse uma casa e retirasse dela todo o fundamento. Não se mantém de pé. Então, Gênesis é o relato não só de como tudo começou, mas é o relato da origem de todas as coisas, da queda do homem, do pecado, da salvação, da maldade humana, das relações sociais, das relações familiares. Tudo está em Gênesis. Estava até comentando com o Davi um dia que eu comprei um livro sobre casamento. O que é casamento? E é de um autor presbiteriano americano. Depois, entre comprar o livro e ler o livro, eu fiquei sabendo que ele é um desses teólogos que abraça a evolução. Sendo cristão, ele diz que Deus criou as coisas por meio da evolução. Aí eu já desanimei de ler o livro. O que tem a ver? Casamento com evolução. Ora, Gênesis coloca as bases do casamento e da família. O propósito, como fundamento. Se eu tiro essa base, eu vou falar o que de casamento? Se eu não creio na base. Aí já desanimei de ler o livro, porque o fundamento, ele é falso. Então, Gênesis não é só um livro que vai nos mostrar assim como tudo aconteceu lá no início. Ele vai mostrar como tudo aconteceu desde então, fundamentado nessa verdade. Por exemplo, Colossenses, eu vou falar 3 textos aqui, pedir a algum dos irmãos para abrirem aí. Colossenses 1, Hebreus 1 e Atos 17. Esses 3 textos nos mostram que a criação não é uma coisa simples. Que o relato da criação não é só Moisés dando uma historinha lá para o povo acreditar. É o fundamento, inclusive, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Colossenses 1, 15 a 17. Alguém lê, por favor. Quem achou pode ler. Colossenses 1, 15 a 17. Alguém? Pode ler. Então, ele é o primogênito da criação. Nós já vimos isso aqui no estudo bíblico 2 semanas atrás. Ele é o primogênito da criação. Criou todas as coisas. Nele tudo subsiste. Guarda essas informações. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Ok, então, Cristo, esse que é a revelação de Deus, a expressão de quem Deus é, criou o universo. Atos capítulo 17, versículo 24. Irmãos, veja bem o que esses 3 textos estão fazendo. Colossenses e Hebreus são talvez 2 dos textos mais enfáticos a respeito da pessoa de Cristo enquanto divino, enquanto ser ele tanto homem quanto Deus. E é interessante que não está falando em primeiro lugar da obra de salvação. Jesus não é apresentado em primeiro lugar como aquele que salvou. Ele é apresentado como aquele que criou todas as coisas. Ou seja, dizer que a criação não aconteceu é negar um aspecto fundamental da pessoa do próprio Deus, da pessoa de Cristo. Então, dizer, não, a criação não é bem assim, não é simplesmente negar Gênesis, é negar a própria pessoa de Cristo como aquele Criador. E isso é tão importante que tanto Paulo em Colossenses como o autor de Hebreus trazem essa ideia da criação, de Jesus ser o Criador, logo depois de falar que Ele é o próprio Deus. Ele é a imagem de Deus, a expressão de Deus. Ou seja,
Ele é o Criador, faz parte da sua natureza divina, ser o Criador de todas as coisas. Então, meus irmãos, a criação em Gênesis não é um relato qualquer. Não é algo só existe para fazer novela. É o fundamento da nossa fé em Jesus Cristo. E Atos, Paulo está combatendo a idolatria, Paulo está combatendo sérias filosofias, e ele não começa dizendo que Jesus é o Salvador. Ele começa dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Ou seja, o que Paulo está fazendo é estabelecendo a sua cosmovisão. E ele parte do ponto de que Deus criou todas as coisas. É isso que Deus é. Então, negar a criação, dizer que tudo veio do nada, dizer que tudo veio da evolução, é negar o próprio Deus. É impossível ao cristão fazer isso e permanecer fiel às Escrituras. Porque isso é não o fundamento, mas isso é a base da revelação de quem Deus é. Ele se revela a nós como Deus Criador. Por isso que os dois textos a respeito de Jesus estão em Gênesis 1 e João 1. Ele criou todas as coisas, e João 1 vai dizer, Jesus estava lá no início criando todas as coisas. Então não é possível negarmos essas coisas. A respeito do homem, que é o segundo grupo, né, de perguntas, o que é o homem para o naturalismo? O homem é um subproduto da evolução. Chegado a um ponto superior da existência por meios aleatórios e não controlados. Então, qual é a diferença nossa para uma ameba? É que de maneira descontrolada e sem propósito, a nossa carga de células e genética foi melhorando e a ameba continuou do jeito que estava. Então o homem atingiu um ponto de superioridade sem explicação, aleatoriamente. A dignidade humana, para o naturalista, está no fato de... Deixa eu só falar antes aqui. Eu falo de dignidade, irmãos, porque, mais uma incoerência, mesmo o naturalista, ele não vê o ser humano como um computador. Ele entende que o ser humano é mais valioso. Ele entende que a vida humana tem uma certa dignidade. Por isso que a gente está falando de dignidade. A dignidade humana está no fato de conseguir pensar, perceber a sua existência e produzir cultura. O que significa? E a morte é a extinção da matéria. Por que o homem é melhor do que outros seres, segundo o pensamento naturalista? Porque ele consegue raciocinar, porque ele consegue perceber que ele existe, o que o cachorro não faz. O cachorro não percebe esse mundo à sua volta e que ele é um ente daquele mundo, ele simplesmente interage por instinto. E nós conseguimos produzir cultura. Então, por exemplo, nós estamos aqui, quando chegar a época do frio, todos nós vamos estar agasalhados, porque nós produzimos cultura. Nós estamos agasalhados com roupas que são fruto de tecnologia criada décadas atrás. Nós guardamos a cultura, vamos desenvolvendo. Os animais não fazem isso. Um cachorro mora numa casinha, o filho daquele cachorro não vai ter uma casinha melhor com varanda e um segundo andar. Ele não produz essas coisas. Ele não interage, ele não tem essa capacidade. Então, segundo o naturalismo, o homem é melhor só por causa disso. Porque ele tem essa capacidade de produzir cultura. O problema é que a dignidade do homem não está naquilo que nós fazemos. Pensar, raciocinar ou produzir cultura. A nossa dignidade está naquilo que nós somos, a imagem de Deus. Qual é o resultado de achar que a dignidade do homem está naquilo que ele produz? O resultado de achar isso é a defesa do aborto, a defesa da eutanásia e a defesa do suicídio como solução... fugiu a palavra aqui, solução para resolver os problemas, né? Porque veja bem, uma criança no útero, ela não produz nada. Ela não pensa no sentido que nós pensamos aqui. Ela não sabe que ela está dentro da barriga da mãe. E ela ainda não produziu cultura. Então, se nós achamos que nisso está a dignidade de um ser humano, dentro do ventre ela pode ser arrancada. Se alguém está vegetando numa cama há 20 anos, às vezes já perdeu a consciência, então ela não tem mais dignidade. Ela pode ter a vida dela encerrada. Então, entender o homem como digno só por causa daquilo que ele produz é o que está na raiz do aborto, da eutanásia e de várias outras coisas.
Mas a nossa dignidade está no fato de sermos imagem de Deus. Não é naquilo que nós fazemos, é naquilo que nós somos. Então, uma criança no ventre, ela é a imagem de Deus. Uma pessoa que está numa cama há 30 anos vegetando, ela é a imagem de Deus. Todo ser humano é imagem de Deus. Então, irmãos, é daí que vem a nossa dignidade, como seres humanos. O fato de sermos imagem de Deus. Olha o Salmo 8. Alguém lê, por favor, o Salmo 8, do versículo 3 até o versículo 8. Salmo 8, 3 ao 8. Irmãos, olha bem. O que esse salmo está dizendo é que o ser humano, ele está acima de toda a criação, ele tem poder sobre a criação. Ele domina sobre a criação. O ser humano não é simplesmente parte da criação. Ele é a coroa da criação. Ele é superior à criação. O ser humano não é tão digno quanto um cachorro. O ser humano não é tão digno quanto um oceano. Entre preservar um ser humano e toda a floresta amazônica, nós devemos escolher o ser humano. Não estou defendendo aqui destruir a Amazônia, porque isso aí levaria a vida de muitos a... Né? Eu estou querendo dizer o seguinte, o mundo todo em criação não vale a vida de um ser humano. Porque o ser... Vai, ué. Você está enrolado, né? Então, assim, o ser humano, ele foi criado assim, ele é a coroa da criação. Mas veja bem, irmãos, não é só isso. Não é só isso. Esse salmo, o Salmo 8, ele é citado lá em Hebreus, no capítulo 2, falando a respeito de Cristo. Que Cristo se tornou homem. Então a nossa dignidade não é só no fato de sermos feitos à imagem de Deus, mas que o próprio Deus, na sua segunda pessoa, se tornou um de nós para ser o nosso Salvador. E Ele se tornou um de nós para todo sempre. Jesus nunca mais deixou de ser homem. Ele é Deus, mas Ele é homem por toda a eternidade. Ele assumiu de uma vez por todas a natureza humana. Não foi temporária. O Senhor Jesus ressuscitou como homem, ascendeu aos céus como homem, voltará como homem e estará por toda a eternidade conosco enquanto ser humano, sendo também Deus. Se eu digo que o ser humano veio da evolução, eu estou querendo dizer que a encarnação do próprio Cristo é irrelevante. Porque ele se tornou nada. Se tornar homem seria a mesma coisa dele se tornar uma árvore. Já que o ser humano tem a mesma dignidade que toda parte da criação. Então ele poderia ter vindo como uma baleia. Não, meus irmãos. O ser humano é digno. E a sua dignidade está em Deus e no fato de ser feito, ter sido criado a imagem desse Deus, revelando quem Deus é, apresentando quem Deus é, mostrando os atributos de Deus. É isso que Jesus fez, é isso que o homem faz, principalmente o homem regenerado. Então, o ser humano não é fruto do acaso. Por isso que nós, como cristãos, não temos condição de abraçar uma cosmovisão naturalista e achar que podemos continuar com a cosmovisão bíblica. Ou nós somos naturalistas, ou nós somos cristãos. As duas coisas é impossível de ser. A respeito da verdade, passa aí, Bia, por favor.
O conhecimento, para o naturalista, é o resultado do uso da razão e do intelecto através dos métodos da ciência para conhecer aquilo que está disponível na natureza. E o certo e o errado também é fruto de observação natural, onde o ambiente vai determinar o que é aceitável ou não socialmente. Então, a ética é o seguinte, aí eu vou chegar no ponto que a gente estava falando aqui a respeito da questão moral. Qual é a ética de 50 anos atrás? 50 anos atrás, adultério era reprovável. Era crime, inclusive. No Brasil era crime. Então, adultério era reprovado. Antigamente, eu não sei se permanece na lei hoje, né? Mas antigamente, se um homem podia, nos nossos dizeres populares, poderia lavar sua honra com sangue. Existia lá na lei o atenuante para um cara que, para defender a moral, a honra da filha, ia lá e matava o sujeito. Isso é de 50 anos atrás. 100 anos atrás, pena de morte era aceitável. Totalmente aceitável. Hoje, as coisas mudaram. Por que as coisas mudaram? Porque a sociedade mudou e nós vamos partir agora a nossa ética de uma observação social. Então hoje, adultério, tem psicólogo que até promove para dizer assim, para dar uma apimentada no casamento. Então não posso mais classificar como crime adultério. Qual foi o outro que eu falei? Lavar a honra com sangue? Que isso? A filha lá do sujeito que resolveu ir para a cama com o cara, ela tem liberdade de fazer isso, ela é um ser independente, o pai não tem nada com isso, então já não é mais aceitável. Pena de morte? Que isso? É uma crueldade? O que tem o cara ter matado 200 pessoas? Ele não pode ser morto, isso é uma crueldade, não sei o quê. Então, a sociedade vai moldando o que é certo e errado. É por isso que eu falei que é nesse ponto que o cristão abraça um ponto de vista naturalista. É nesse ponto. Sabe por quê? Porque nós olhamos e falamos assim, gente, vamos combinar que as coisas mudaram, né? O mundo mudou. Tem coisa que mudou, não tem problema, porque não é moral, não é pecaminoso. Mas tem coisa que jamais vai mudar, porque a nossa ética não é situacional. A nossa ética é absoluta e fundamentada na palavra. Então, eu não posso dizer assim, não, eu sei que 30 anos atrás, os namorados aí que são evangélicos tinham um namoro diferente, mas hoje a coisa mudou, né? Hoje é normal dormir junto antes de casar. Nós abraçamos isso, muitas vezes. Não, porque assim, o divórcio, né? Antigamente era um negócio meio, um tabu, né? Era um tabu na sociedade. Hoje a coisa mudou, hoje dá, né? Meus irmãos, nós abraçamos isso. Sem perceber, a nossa ética é naturalista, porque ela depende da situação e não do absoluto, que é a palavra de Deus. Mas veja bem, o porquê que as coisas são assim. Vamos ler, Salmo capítulo 10. Sim? A lei, o que você falou? Sim. Sim. Mas isso é possível porque nós podemos ter leis diferentes que não se contradizem moralmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem tem 16 anos pode dirigir. No Brasil, não. Não há problema nisso, porque não é uma questão moral a pessoa de 16 anos dirigir. Isso é uma questão local, então não é um problema. Já é diferente a questão do aborto. Permitir ou não, entendeu? Aí envolve uma questão moral. Tem lugares que... aí é uma questão pessoal, um entendimento bíblico que eu tenho. Tem lugares que a pena de morte ainda vale. Tem lugares que não. Para mim, onde ela não vale, está errado. Entendeu? É uma questão moral. Porque a Bíblia diz que o homem que derrama o sangue inocente de outro homem, pelo seu sangue pagará. Entendeu? E isso não é algo que a gente pode dizer assim, mas a coisa mudou. Nunca vi na Bíblia isso mudando. Então, para mim, um governo... Aí eu estou falando em nível de leis, né? Não nós como sociedade. Um governo que restringe a punição capital, ele está infringindo a lei de Deus. Porque alguém que derrama sangue inocente e destrói a imagem de Deus, biblicamente, ele tem que ser morto. Entendeu? Então, existem leis que elas não quebram a lei de Deus.
sendo A ou B. Ao passo que existem leis que sim, entendeu? Então, por exemplo, a questão que eu citei antes do adultério. O fato de adultério ser crime diante da lei. Eu não acho que o adultério, deixando de ser crime diante da lei do Brasil, ela infringe a palavra de Deus. Entendeu? Porque eu não acho que a palavra de Deus, a intenção era tornar o adultério crime social. É um crime moral e contra Deus, entendeu? Então nem sempre leis diferentes, elas quebram uma ou outra lei de Deus. Às vezes as duas estão erradas ou às vezes as duas são possíveis, né? Irmãos, Salmo capítulo 10, versículo 4. Então olha bem. Olha o que esse salmo está escrutinando a respeito do pensamento naturalista. Na soberba do homem, na soberba, ele não investiga de maneira sincera a realidade das coisas. Ele parte do ponto que Deus não existe. Olha a segunda parte. Que não existe Deus são todos os seus pensamentos, as suas cogitações. Então, para começar, quem afirma que Deus não existe faz isso por soberba, por orgulho, por não desejar de fato conhecer a verdade. Paulo diz lá em Romanos 1, o homem suprime a verdade por causa do pecado. Mas por que ele faz isso? Agora, Salmo 53, versículo 1. Olha bem, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então ele parte para fazer o bem. É isso? Não. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então ele vai promover a caridade no mundo. Não. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se todos os seus caminhos. Ou seja, negar a existência de Deus é um problema moral e um problema espiritual. O reverendo Adão Carlos Nascimento, ele tem um livro em que ele diz que aquele que nega a Deus o faz não porque não crê que Deus exista, mas é porque ele sabe que afirmar a existência de Deus traz junto consigo a necessidade de uma prestação de contas. Olha que interessante. Então, quem afirma que Deus não existe, não é dúvida. É porque se ele afirmar que Deus existe, ele está assumindo para si mesmo um compromisso de que então ele tem contas a prestar. Então, ele precisa conhecer esse soberano. Então, a Bíblia diz que o homem dizer que Deus não existe não é motivado por dúvida. É motivado por pecado, por desejar viver de maneira pecaminosa. É isso que propõe a respeito da verdade, essa supressão da verdade. Então, irmãos, não existe, tá? Creiam na palavra de Deus, não em mim. Creiam na palavra de Deus. Não existe alguém que fala que Deus não existe com dúvida sincera no coração. Porque a Bíblia nos impede de crer nisso. Por fim, o quarto ponto é a história. O que é a história para um pensamento naturalista? A história humana não tem propósito definido, existirá enquanto existir raça humana. Havendo ausência do homem, encerra-se a história porque encerra-se o registro. Então, se o homem acabar, mas a Terra continuar, não tem história mais porque não existe o registro dessa história, do ponto de vista naturalista. Assim, o compromisso que o homem encontra na história é encontrar algum propósito para a sua vida. Então, o naturalista vive para procurar o porquê viver. Essa é a vida péssima, né? A vida inútil do ponto de vista de quem a vive. O problema, meus irmãos, é que a vida ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Todo mundo sabe disso, irmãos. Todo mundo. Conversa com qualquer pessoa que diz que não conhece a Deus. A vida tem um propósito, a pessoa tem sonhos. A pessoa tem planos, nem que seja provar que Deus não existe. Ela tem um propósito na vida. Se o coração do homem clama por um propósito, é um sinal de que propósito para a vida existe. Para todas as coisas. Olha Provérbios, capítulo 10, que assim, é humilhante para nós, seres humanos. Mas olha o que... 16, perdão. Olha o que Provérbios 16 diz. Alguém lê, por favor, o versículo 4.
Meus irmãos, tudo Deus fez com um propósito, até o ímpio, até o pecado, até as desgraças que acontecem no mundo, até o coronavírus, até tsunami, tudo. Tudo Deus criou com um propósito muito bem definido. E nós também. E nós temos esse propósito. E nós vivemos em busca desse propósito. Mas nós só vamos encontrar esse propósito em Cristo Jesus. Porque Ele é o segundo Adão que vem devolver à humanidade o entendimento do seu propósito, a possibilidade do propósito. Quando nós conhecemos a Cristo, por isso que nós encontramos uma vida plena. Porque nós encontramos o nosso propósito. Nós vamos lutar agora para viver esse propósito, mas nós já o encontramos. Então, a vida tem um propósito muito bem definido. Então, irmãos, essa visão de mundo naturalista traz consigo algumas implicações importantes. O ser humano não tem mais valor intrínseco do que qualquer coisa. Ele tem apenas um valor que ele mesmo se deu. É o pensamento naturalista. O ser humano não tem valor nenhum. Nenhum. Aí lembrando aqui da conversa de C.S. Lewis com um cientista lá que o reverendo Everton citou aqui, que não é do C.S. Lewis não, do Franz Schaeffer, num navio. O cara naturalista defendendo as ideias, a ciência, a evolução e tal. Aí chegou a noiva dele, ele abraçou a esposa, né, eles estavam recém-casados, abraçou ela e tal, mostrando carinho. Ele falou assim, mas você está falando que ela é um conglomerado de células, mas está demonstrando carinho por esse conglomerado de células, é porque a sua visão não é verdadeira. Então, o naturalista, de fato, ele não deveria ver nenhum valor na vida humana. Mas ela tem valor. A vida tem valor. Não precisa ser crente para saber disso. A vida humana tem valor. Basta uma mulher, por exemplo, cientista, que tem o sonho de ser mãe e descobre que está grávida. Não vai ser uma coisa qualquer. Não vai ser uma descoberta assim, Não, alegria, felicidade, porque é uma vida, é digno. A ética é situacional, não havendo absolutos nem conceito de certo e errado. Irmãos, uma das maiores contradições do pensamento naturalista é falar que uma coisa pode e outra não. Não existe isso. Não existe. Eu citei esse exemplo aqui semana passada. Se tudo vem da evolução, do melhor adaptado, os políticos têm mais é que roubar mesmo. Porque eles são os mais fortes e os mais adaptados. Tá certo, eles têm que fazer isso mesmo. Ladrão, armado, tem que roubar a gente mesmo. Porque eles são os mais adaptados. Eles são os mais fortes. Homem, tem que bater em mulher mesmo. Não vai cortar o vídeo, né? Editar e falar que o pastor está falando que tem que bater na mulher, né? Mas partindo do ponto de vista naturalista, não há incoerência nenhuma nisso. Então a ética, ela é meio estranha. Porque tem pessoas aí que defendem, por exemplo, não, tem que socializar tudo, né? Mas roubou o celular, liga para a polícia na hora. Roubou o carro, não sei o quê. Então, irmãos, esse negócio de ética situacional, isso não existe. Isso não vale. Não serve. Porque eu tenho a minha ética, a Bia tem a dela, o Caio, o Davi, a Marlene, todo mundo tem a sua ética. Então o mundo vai virar um caos. Ué, mas já não era um caos? Qual que é o problema de virar mais caos ainda? Então a ética naturalista, ela não se sustenta por si mesma. Não precisa nem ser crente para entender isso. Mas é porque quem não é crente tem uma visão escravizada pelo pecado. Uma outra implicação é que a religião, olha isso, a religião ela é um resquício primitivo. Vocês sabiam disso? Que para o naturalista, a religião é algo que está ainda um resquício que nós temos de vida primitiva. Chegou uma época em que a religião foi necessária para explicar os fenômenos do mundo. O homem foi evoluindo, a religião foi deixando de existir, mas permanece até hoje como um resquício. Mas olha que interessante, né? Eles vão falando que o corpo vai abandonando tudo aquilo que não é necessário, né? Ah, o homem tinha lá muito pelo, aí agora não é necessário mais, o próprio corpo foi largando, né, igual macaco. Ah, o homem tinha os dentes maiores e não sei o quê, mas não foi precisando mais, foi abandonando, chegou no número de dentes que nós temos hoje e tal. Tudo que era desnecessário foi largando. Engraçado, a religião não, né? É desnecessário, não só o homem não larga, como ele se torna cada vez mais religioso. Europa, primeiro lugar pós-moderno do mundo.
primeiro lugar que se pensava que a religião ia acabar. É o local do mundo que tem abraçado de maneira mais incisiva o islamismo. Porque a religião não acaba. Então é um pensamento contradizente. A história e a vida não têm sentido nem propósito. Então a existência é um mero passatempo, de acordo com o ponto de vista naturalista. Então, irmãos, alguns pensam ser possível conciliar uma visão naturalista com a visão cristã, mas, meus irmãos, é impossível. É impossível. O próprio ser humano percebe, como eu falei, percebe que a vida é mais valiosa. O conceito de certo e errado, todo mundo sabe que existe um absoluto. Esse resquício primitivo não enfraquece a religião, ela se fortalece. E diante da doença, do sofrimento, da angústia, o fim da vida não é procurado como solução. Meus irmãos, vamos pensar aqui em Stephen Hawking. Stephen Hawking foi um cientista, morreu há uns 3, 4 anos, né? 2 anos, ateu, que tinha como objetivo de vida provar que Deus não existia e morreu sem conseguir provar. Ele tinha uma doença que chamava esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que ele vai perdendo todos os movimentos musculares do corpo e ele só mexia o olho. Aí desenvolveram computadores e tal, que ele conseguia escrever por meio do movimento do olho, assim, ó. Ele ia mexendo, o computador ia identificando e escrevendo. Meus irmãos, o cara precisava de gente 24 horas. Ele vivia ligado numa máquina. E ele viveu até muito, porque quem tem essa doença vive pouco. Ele chegou até os 70 alguma coisa. Meus irmãos, não era muito mais prático ter dado fim na própria vida? Para quê, irmãos? Para que viver numa cadeira de rodas sem conseguir nem respirar sozinho? Desde que ele descobriu, né? 40 anos. Qual que é o sentido disso? Ficar sofrendo? Precisar de gente para ficar limpando as suas necessidades? Quer coisa mais humilhante do que isso? Para que isso? Para que passar por isso? Por que ele não pedia logo alguém para desligar a máquina, o respirador dele? Acabava com tudo, irmãos. Mas é porque nem o naturalista abraça de fato a sua visão de mundo. Porque no fundo ele sabe que a hora que ele morrer, ele vai abrir o olho em outro lugar. E vai ter alguém esperando ele. Então não consegue abraçar. O problema é que nós cristãos achamos que é possível abraçar algum ponto de vista naturalista. Mas não é, meus irmãos. Ele? Eu não conheço muito de física e astrofísica. Eu sei que ele teve algumas descobertas assim interessantes. Não sei se ele teve alguma descoberta assim fundamental para a humanidade. Mudou alguma coisa, não sei. Mas ele de fato, na questão da física, ele era uma pessoa relevante. Agora, depois que ele morreu, acabou, ninguém nem lembra. A não ser poucos habitantes do mundo científico, físico, é só fazer o filme. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, ainda que ele tivesse descoberto como viver em Marte, do ponto de vista dele, isso não valeu de nada, porque ele descobriu e morreu, não foi lá em Marte viver. Então, do ponto de vista naturalista, nada faz sentido. Não faz sentido. Então, irmãos, passa aí, Bia, por favor, deixa eu ver qual que é o... Não, antes da conclusão. Irmãos, onde que essas teorias estão presentes? Elas não estão presentes só na faculdade, tá? Elas não estão presentes só nos laboratórios de mestrado, pós-doutorado, na NASA, não. Essas teorias estão presentes lá no maternal. Essas teorias estão presentes na escolinha infantil. Essas teorias estão presentes no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Essas teorias estão presentes no ensino médio, na faculdade. Nós somos doutrinados nessa teoria desde que nós nascemos. Qual é a prova disso, meus irmãos? Porque elas estão presentes nos desenhos animados, nos filmes. Meus irmãos, o que vocês acham que está por trás de alguém que cria um desenho onde máquinas vivem como seres humanos? O que vocês acham que está por trás disso? O pensamento naturalista, que o homem é uma máquina. O que está por trás de um desenho onde os animais vivem como seres humanos?
que nós somos como animais. Eu sempre digo que a igreja, irmãos, estão querendo nos ensinar alguma coisa. Então a gente pensa assim, não, eu levei meu filho na escola dominical, ele ouviu sobre Adão e Eva, sobre a Arca de Noé, mas de segunda a sexta, ele está sendo bombardeado com evolucionismo. Os livros didáticos partem do pressuposto evolucionista, da Terra de milhões de anos, do homem que evoluiu, o homem e macaco que evoluíram de um ancestral em comum, parte de tudo isso. E outra, meus irmãos, os livros didáticos estão cheios de mentiras. Alguém aqui lembra, aí não vai ser os mais novos, mas da minha idade, de acordo com a variação do Ibope, né? 5 anos para mais ou para menos. Quem aqui lembra dos livros de biologia que mostrava a evolução das mariposas? Que umas eram cinzas mais claras, aí veio a evolução industrial, a Revolução Industrial, e na Inglaterra, por causa da fumaça, elas ficavam mais visíveis aos predadores, então elas precisaram se adaptar e se tornaram mariposas de cinza mais escuro. Alguém lembra de ter visto isso no livro didático? Porque é uma imagem assim, nos livros do Brasil é mato. Meus irmãos, quem criou essas imagens assumiu depois de algum tempo que era mentira. Que ele colou mariposa lá no coisa da árvore lá para tirar foto. Porque ali não era o local de pouso das mariposas. Sabe o que aconteceu depois que ele falou que isso era mentira? Nada. Os livros didáticos continuam colocando isso como se fosse verdade. E a gente engole. Qual pai, meus irmãos, aqui, que diariamente ou semanalmente pega os livros do filho, lê, estuda, pergunta o filho o que está aprendendo a respeito dessas coisas? Meus irmãos, quando chega aos 18, 19, 20, 21, vai para a faculdade, não é para nos assustar alguém que cresceu na igreja se tornar um abortista, se tornar um naturalista. Não é novidade, irmãos, a gente tem que entender isso. Porque 1 hora de escola dominical não reverte o dano. Não reverte. Só que nós legamos a educação toda para a escola e a gente deixa, e a gente descansa. E a escola está ensinando isso aqui, irmãos. Vocês acham que professor, perdão dos professores presentes aqui que são cristãos, que nós sabemos que o cristão age diferente. Mas acha que um professor que é ateu, ele tem escrúpulo para ensinar o ateísmo? Ele parte assim... Eu sei que aqui tem cristãos, então eu vou pegar leve. Eu vou falar assim, mas eu vou falar assim. Eles não têm essa preocupação não, irmãos. Eles estão nem aí para isso. Um dia um professor me questionou. Ele falou assim, eu acho que você faz errado na igreja. Eu falei, por quê? Porque você ensina colocando diante da igreja as suas opiniões. E você deveria ensinar de maneira neutra. Eu falei, ok. Quando você está na sala de aula, você ensina de maneira neutra? Você é evolucionista. Você crê que não existe criação nem nada como a Bíblia diz. Quando você vai ensinar, você é neutro? Ou você ensina o que você crê? Eu ensino o que eu creio. Então eu estou fazendo o mesmo. Então se eu estou errado, nós dois estamos errados. E meus irmãos, professor não está nem não. Quem não crê em Deus, o que é mais é imprimir a visão deles mesmo, irmãos. E a gente assimila isso numa facilidade, a gente acha excelente, as crianças estão aprendendo. Tem que aprender mesmo, meus irmãos, mas como pais, nós temos a responsabilidade de ver o que os meninos estão aprendendo. Aí chega 18 anos, o menino fala assim, eu não creio mais na Bíblia. Meu Deus, até os 18 anos ia na igreja. Mas em casa, nunca viu a Bíblia aberta. O pai nunca parou para ler a Bíblia e explicar, olha, eu sei que na escola você ouve isso, mas deixa eu te explicar. Não é coerente por causa disso. E tal, olha, a Bíblia diz isso, e o cientista lá, ele também não sabe o que ele está falando, não. E tal. Não, a gente deixa por conta da escola. Não se surpreendam, meus irmãos, dos filhos dos crentes se tornarem naturalistas, abraçarem uma ética situacional. É o que eles aprenderam, foram formados nisso. Daí a nossa responsabilidade como pais. Meus irmãos, a nossa responsabilidade como pais não é só mandar para a escola, mas é conferir o que a escola está ensinando, é ler os livros, é perguntar o que o professor está ensinando. Se o professor está ensinando coisa errada, ir lá na escola. Não aceito meu filho aprender isso aqui, sabe por quê? As irmãs aqui que são professoras, se chegar na escola, abrir a Bíblia e ler um salmo antes da aula,
ou falar da criação e tudo, ou não duvidem que os pais vão lá na escola. A professora está ensinando religião para o meu filho aqui. O ateu ensina também. Ele só não dá nome de religião. Nós temos que ficar atentos, irmãos. Nós não podemos confiar na sabedoria do mundo, não. É a sabedoria da palavra de Deus. Então, tudo isso tem sido ensinado. Na escola, na televisão, nas séries de televisão, está tudo aí, ó. E todo mundo da igreja fazendo uso disso assim, ó, sem critério. Eu não estou falando que não possa ver desenho. Eu gosto de ver desenho com os meninos. Estou falando que já não pode ver série, tem série que eu gosto de ver. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter escrúpulos naquilo que a gente olha, naquilo que a gente assimila, naquilo que os meninos aprendem. A gente precisa vir com o ensino da palavra de Deus por cima. Senão a geração vai se distanciar da palavra. Então, o naturalismo não é uma opção científica possível aos cristãos. Não é. Porque o naturalismo não é uma questão científica. É uma questão de fé. E nós precisamos abraçar a nossa fé e enxergar a ciência por meio da nossa fé. A gente não precisa negar a ciência, não, irmãos. Grandes cientistas da história foram cristãos piedosos. Nós precisamos enxergar a ciência por meio da fé. É isso que nós temos a fazer. Concluindo então, irmãos, a evolução teísta. Aí tem aqueles que dizem que é possível, né, crer na Bíblia e na evolução. A evolução teísta tenta unir o racionalismo com a Bíblia. Não estou falando de racionalidade, tá, irmãos? Racionalidade é a gente pensar, ok. O racionalismo é a ideia de que tudo tem que ser provado pela razão. Tenta unir isso à Bíblia, ao passo que a Bíblia é um livro de fé. Então é impossível unir as duas coisas. Nega o propósito da criação bíblica, ou seja, a criação ela tem um propósito. Por que Deus não fez tudo num dia só? Poderia? Poderia. Por que Ele não fez em 3 semanas? Poderia? Poderia. Por que Ele fez em 6 dias e deu o 7º de descanso? Meus irmãos, Deus tinha um propósito com isso. Ele queria ensinar alguma coisa, Ele queria mostrar alguma coisa, Ele teve um propósito. Nega as doutrinas importantes das Escrituras e não é uma opção para o crente que crê nas Escrituras. Não é uma opção de vida para nós. Irmãos, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém levantou a mão e eu não vi? Alguém quer falar mais alguma coisa antes de nós encerrarmos? Diga. Tudo. Sim. Sim. Sim, por exemplo, a gente acha que a evolução influencia só na biologia e na física, talvez. Mas uma aula de antropologia, ela é um dos grandes lugares onde a evolução ela é pavimentada ali. Porque o homem é um fruto da evolução, do meio, de não sei o quê. Entendeu? Mas é inconsistente. Eu tenho um videozinho na internet que eu vi uma vez que tinha um cristão e um ateu numa plateia assim, discutindo sobre essas questões. E o ateu falou assim, que toda religião, toda fé é a revelação da insegurança do homem. Então ele precisa se agarrar em alguma coisa. Aí abriu para pergunta, um homem chegou lá no microfone e falou assim, o senhor falou que toda fé é demonstração de insegurança do homem. Sim. O senhor acredita nisso? Ele falou, acredito, obrigado. Virou as costas e saiu. E todo mundo começou a rir. Por quê? Ele cria naquilo. Ou seja, se ele tivesse certo, era uma demonstração de insegurança dele. Então é incoerente, meus irmãos. Não se coloquem diante de um professor, nem eu, nem o que eu falo, nem o que eu ensino. Não se coloque diante de um professor assim, ele é o detentor da verdade. Questione. Irmãos, questione o que eu ensino aqui, mas questione na Bíblia. Vem questionar com o livro... Não, questione na Bíblia. Mas questione o que eu ensino, porque a gente não pode tomar um ser humano como verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade da palavra de Deus. Questione o professor, questione o que está sendo ensinado, questione se a Bíblia é mesmo errada, questione. Como o Cadu nos ajudou bem ali, a gente não precisa ter medo da Bíblia ser questionada. Não precisa. Se nós temos segurança que ela é a verdade, que seja questionada.
por nós, inclusive, mas que seja com a motivação de conhecer a verdade, e não com a motivação de dar vazão ao nosso pecado.